até chegar a notificação. Entrando, né? Tá entrando aí, ó. Deixa eu dar uma missão aqui. Olá, gente, bem-vindos. A paz, queridos, bem-vindos. Vamos nos cumprimentando todos. Dá um abraço gostoso em quem está aqui. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deixa eu salvar aqui um documento. Vamos entrando, cumprimentando todo mundo. Vê quem está na sala aí, dá um abraço gostoso. Dá um abraço gostoso aí nas pessoas. Irmã Conceição, boa noite, querida. A paz. Maria Aparecida está aqui, o Ângelo Brunhari está aqui, meu Deus do céu. Deixa eu salvar aqui um texto aqui de uma canção. Espera um pouquinho só. Irmão Fortuna, paz, tudo bem, queridão? Glória a Jesus. Vamos tomando assento, todo mundo. A paz, queridos, paz, quem tá entrando aqui, a paz, pastora Neuza, os Fortunas, paz, Ângelo, paz, queridão, boa noite. Glória a Jesus. Agora que todo mundo já se cumprimentou, eu queria cantar essa canção aqui, que foi a marca desse mês. Só cantaria essa canção esse mês, porque ela tem tudo a ver com o texto que a gente está trabalhando e tem tudo a ver com a comunicação da palavra de Deus como um todo. Jesus é figura central de todas as escrituras e a gente precisa entender que quando a gente atinge esse entendimento do que é a figura central, tudo que está em volta é muito fácil ser explicado. Hoje eu termino de assistir uma série chamada Dark. É uma série que tem temas quânticos sobre tempo, viagem no tempo e sobre a relativização do tempo e do espaço. E fala até sobre a partícula de Deus nessa série. É uma série complicadíssima para a gente assistir,
porque tem muito entrave ali, e se a gente não prestar atenção, não vai entender o que está acontecendo ali. Mas o que eu acho engraçado é que à medida que eu vou estudando sobre essas coisas, e vou lendo sobre isso, sobre o tempo, o espaço, e sobre o que é a partícula de Deus, eu vou me reportar sempre à realidade que mora em nós, que é Cristo. Se tivesse uma partícula de Deus para dar início a todas as coisas, nós chamaríamos isso de Cristo. Nós temos como dar nome para esta partícula de Deus, para aquilo que eles chamam talvez de um boom que deu origem a todas as outras coisas. Mas sempre que é um boom que não partiu do nada, que partiu de alguma coisa que já existia. Portanto, nós em Cristo Jesus, nós temos um argumento de um Deus que é Deus acima de toda coisa e de todo pensamento, que criou tudo a partir de uma matéria-prima chamada nada. Ok? Então nós lidamos com a fé. Portanto, essa canção, ela vai remeter a minha alma sempre, e o entendimento do meu espírito, sempre para um começo, que é um começo que não é começo, que é um começo que é apenas a continuação de tudo que sempre já existiu, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que antes do mundo ser, Ele já era. Então que Ele sempre existiu, e que a razão do nosso viver, quando encontrada nesse pressuposto, pacifica o nosso coração e nos torna muito mais com os pés fincados numa verdade, porque Jesus Cristo é a verdade, ok? Essa canção que diz: Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Então ele é aquilo que a gente chama de singularidade plena. Ele é o plural que reside na singularidade, que é Jesus Cristo, que é uma pessoa, que é Deus, ok? Então, por isso que essa canção tem muito a ver com a história daquilo que nós estamos falando sobre a teologia dos bodes e do cordeiro, ok? Diz assim a canção: Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições, Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro,
Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração, Jesus, és digno de louvor, Jesus, recebe adoração. Aleluia, glória a Jesus. Vamos orar, queridos? Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta hora, Senhor. Nos abençoe, ó Deus, quando vamos discorrer sobre a Tua palavra, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, devotar o nosso coração em fidelidade à Tua palavra, Senhor, porque ela é a Sua boca, Senhor, porque ela é a Sua vontade. E, portanto, Senhor, nos rendemos a ela, Senhor, não como elemento escriturístico, Senhor, não como elemento literário, mas nós nos rendemos a ela como palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, toda a devoção do nosso coração, toda a alegria que nós temos em Te servir, ó Deus, faz parte também da alegria em conhecer os Teus oráculos, em conhecer o que o Senhor conversou conosco e o que o Senhor deixou registrado através do exemplo, Senhor, e da experiência de servos Teus tão queridos, irmãos nossos, que caminharam por esse chão desta terra, Senhor, e experimentaram com profundidade, ó Deus, a Tua vontade, e conseguiram passar e escrever e testemunhar, ó Deus, o que o Senhor é na história para nós. Portanto, Senhor, atende, Senhor, a nossa necessidade nesta hora, que é ver o Senhor, quer entender, ó Deus, os Teus propósitos para as nossas vidas. Por favor, nos socorre na nossa muita necessidade de conseguir ver o Senhor, ó Deus, nessa palavra. Por favor, que seja assim, em nome de Jesus, amém. Vou deixar para depois isso aqui. Eu queria que você lesse comigo o texto lá de Levíticos 16, do 5 ao 10, o 15, o 20 e o 22, que nós vamos fazer a abordagem final a respeito disso daqui. Quem está desde a primeira live pôde perceber qual foi nosso empenho em tentar revelar Deus no texto, em revelar Jesus Cristo nesse texto, ok? Porque esse texto ele não caiu lá na escritura apenas para encher historicamente as coisas, a vida de fatos, mas ele está lá porque ele quer comunicar verdades para a gente e libertar a gente de conceitos que a gente vai adquirindo no religiosismo humano, que normalmente procura atalhos, normalmente procura desvios para não obedecer cabalmente à vontade de Deus pelas suas escrituras, ok? Então, Levíticos 16, do 5 ao 10, o 15, o 20 e o 22. Diz assim o texto sagrado: receberá da comunidade de Israel 2 bodes, como oferta pelo pecado, e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e tirará sortes quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para se fazer propiciação, e será enviado para Azazel no deserto. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho, e ele aspergirá sobre a tampa e na frente dela, é a tampa da arca da aliança. Quando Arão terminar de fazer a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo.
Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Eu coloquei como título no estudo, que a Valquíria já postou lá, o esqueleto desse estudo, daquilo que vou abordar hoje aqui. Deus chama o povo do cordeiro, não o povo do bode. À medida que a gente vai caminhando na vida cristã, fica muito fácil a gente entender 2 tipos de espiritualidades que podem existir dentro das pessoas, inclusive dentro de igrejas, dentro de denominações, dentro de instituições. Há uma espiritualidade que leva para o cordeiro e uma outra espiritualidade que leva para o bode. E eu vou colocar finalmente hoje aqui o contraste das 2 espiritualidades. Demanda um certo tempo e uma certa experiência para a gente entender o que é bode e o que é cordeiro. Se eu ligar a televisão e ver alguns programas evangélicos, na televisão mesmo, se eu ver lá algumas abordagens religiosas na televisão, eu identifico bode, mas num tantão de coisas. Eu identifico bodes, aquilo que vai substituindo a revelação do Cristo, ok? Então olha, queridos, em quanto tempo dá para a gente, por exemplo, formar um pai e uma mãe? Já que a gente está numa discussão enorme nesses dias aqui sobre o Dia dos Pais, não se fala em outra coisa nas redes sociais sobre a Natura, sobre a Avon, sobre quem é pai, quem não é pai, sabe? Não se fala outra coisa. Mas são discussões normalmente rasas para discutir mesmo em rede social. Agora, quanto tempo a gente leva para se formar pai e mãe? Quanto tempo? Quanto tempo se realiza um pai e uma mãe? Alguns diriam, na hora da concepção deu uns beijinhos, subiu o fogo e deu lá uma pissuída na mulher, fecundou lá, gerou, já é pai. E já é mãe. Aí outros diriam o seguinte: não, demora 9 meses para alguém se tornar pai e mãe. Mas eu quero assim esticar mais aqui esse elástico, porque para formar um pai e mãe às vezes demora décadas. Porque os pais, para serem formados, eles precisam passar pelas fases da vida. A primeira vez que um pai abre as fraldas de uma criança e vê aquela obra que foi feita lá, a vontade dele é fechar de novo, porque ele fala: meu Deus, como é que eu lido com isso daqui? Porque não sabe, aí ele tem que aprender. E à medida que o bebê vai crescendo, ele tem que aprender a lidar com novas situações. E o bebê se torna um pré-adolescente, cheio de probleminhas, vai ter que aprender. Aí depois se torna um adolescente, a situação piora. E o pai não está preparado para isso. E ele tem que, e a mãe também não está. E ele tem que se adaptar a uma nova realidade. Chega na fase de jovem, aí vem os problemas de jovem e os perigos do mundo para o jovem. Os pais ainda estão em processo de aprendizado. Como é que lida com a situação? Depois vem a época do casamento. Aí depois vem a época deles adultos. E os pais têm que reaprender. E depois vem os filhos e os netos, e os pais continuam reaprendendo, porque agora é pai 2 vezes. Vocês perceberam então quanto tempo leva para um pai virar pai? Para uma mãe virar mãe mesmo de verdade? Demora muito tempo. Alguns até não aprendem nunca. Alguns acabam se identificando com as criancices dos próprios filhos e ficam crianças para sempre. E não amadurecem, não crescem. E às vezes até os filhos depois têm que cuidar de pais imaturos, porque eles não aprenderam com a vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque na vida cristã é assim. Quanto tempo leva para se fazer um filho de Deus? Maduro. Quanto tempo leva? O Paulo em Romanos capítulo 12 diz que só será possível alguém experimentar Deus em plenitude, com maturidade,
se houver mudança de mente, ou seja, na força do entendimento, não dos sentimentos. Então, um filho maduro, ele não cresce porque sente, porque tem sentimentos pelo pai. Não, ele cresce porque tem entendimento, porque a maturidade vem pela força do conhecimento e do entendimento. Por isso que ele fala, metamorfoseai-vos pela renovação da vossa mente, porque se você não fizer isso, você nunca vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vai sempre ser tratado pelo Senhor como uma criança que só tem que tomar leite, e que não pode conversar com Deus de coisas profundas, de coisas de adultos, de filhos maduros. A maioria dos crentes não querem esse estágio, não querem. Por isso que eles não querem estudar a Bíblia, por isso que eles não querem nada muito profundo. Por isso que o Paulo fica indignado com uma igreja quando ele disse, eu vim agora, eu queria dar comida consistente para vocês, mas eu vejo que vocês são todo um bando de crianças, eu tenho que ficar dando leitinho, porque vocês não vão entender o que eu tenho para dizer para vocês. E decorrido esse tempo aqui, vocês já deviam ser pais espirituais, deviam ser filhos maduros, filhos ruios, mas vocês são tecnon, vocês são infantis. O Paulo fica indignado porque não dava para poder ensinar para eles coisas profundas. Eu viajo pelo Brasil, eu encontro crente de tudo quanto é jeito, mas a maioria que eu encontro são crentes mesmo despreparados, filhos que ainda não aprenderam a ser filhos, filhos que não entendem o seu pai, filhos que têm comunhão com o pai apenas através dos sensitismos, mas não têm entendimento, não têm mente de Cristo. Ok? Alô? E é por isso que trabalhar essa perspectiva nos grupos familiares é um desafio para mim, é um desafio para nós em Água da Vida, para tentar fazer com que as pessoas amadureçam. Eu recebi uma postagem ontem, eu falei para a pequena aqui, eu falei assim, olha esse texto aqui, gente, que uma pessoa coloca, que ela posta, ela pega um texto, isola ele, e ela, apenas para defender a sua ideia, ela usa um texto que só cabia a Cristo, cabia a Cristo, mas ela tem que usar aquilo para defender a tese dela, só que ela isolou o texto. Eu falei assim, quando esse povo vai aprender a usar a Bíblia? Mas para aprender a usar a palavra de Deus, é preciso estudá-la, é preciso mergulhar em águas profundas, é preciso deixar a água pelas canelas, porque água pela canela, a gente só pode saber se a água está fria ou está quente, mas a gente não sabe como nadar com água pela canela, ok? Portanto, eu quero terminar hoje essa abordagem aqui, porque eu vou falar de um sacerdócio superior, um sacerdócio que o Arão começa a nos ensinar, ok? Então nós já vimos anteriormente sobre simbologias e os significados dos elementos que estavam lá na festa judaica do dia do perdão, que eram os bodes e os cordeiros, ok? E eu não mexi muito com o Arão, porque o Arão, na verdade agora, ele é o precursor, ele é aquele que estreia um sentido de relação com Deus num nível mais profundo. E o Arão é o tipo de Cristo, mas o Arão também é um tipo de nós, hoje. Porque Cristo é o sumo sacerdote que entra nos céus para interceder em nosso favor, e nós exercemos esse papel de sacerdócio pessoal nosso mesmo, ok? Enquanto que os bodes, eles revelavam um tipo de Cristo, mas os bodes lá, quem já viu nas lives anteriores, viram que os bodes, na verdade, serviam para mostrar o que a gente era. Que os dois bodes, na verdade, falam do meu eu duplo, do seu eu duplo. O seu você duplo, ok? Fala de você dois, ali numa mesma realidade. Ou seja, duas faces de uma mesma pessoa, os dois bodes lá. Agora, o Arão, ele está para além da espiritualidade do bode. Nós entendemos a espiritualidade do bode porque às vezes nós queremos viver junto com os bodes. E a gente não quer soltar ele, ok? O bode às vezes está cumprindo um papel de deixar a gente vivo, mas quando o bode deixa a gente vivo, para a gente colocar a culpa nele, ele deixa a gente fora da comunhão, a gente não entra no Santo dos Santos, porque os bodes livravam o povo da ira de Deus, mas não colocava o povo dentro da comunhão junto com Arão. O bode aplacava,
a alma, as consequências imediatas do pecado do povo ali, ok? O povo de Israel, quando oferecia lá os bodes e o cordeiro, estava claro que o povo não seria, naquele ano, assolado por pragas de gafanhotos, por praga de bichos, por praga de doenças na lavoura. Ele teria uma boa colheita e ele teria prosperidade, ok? Mas o bode não oferecia intimidade, relação pessoal com Deus. O cordeiro morto por Arão, sim. Então o que os bodes faziam? Os bodes pagavam as dívidas temporais deles, pagavam as promissórias que eles tinham, pagavam o cheque sem fundo deles, do povo, mas não redimia o povo, não justificava o povo, não tornava o coração das pessoas limpos e pacificados. Eles continuavam com o mesmo problema dentro deles, ok? Por quê? Porque a espiritualidade do bode, ela não descortinava o Santo dos Santos para as pessoas entrarem lá para uma relação pessoal, ok? Então olha, queridos, todo ser humano que faz opção por viver a espiritualidade do bode, sempre jogando a culpa nos outros, nas pessoas, nas coisas, e nunca assumindo a sua própria condição de pecador e de aquele que necessita entrar no Santo dos Santos, todo mundo que assume isso na religião vai encontrar alívios assim momentâneos para o coração, vai encontrar apenas remédios paliativos de alma, mas nunca vai saber sobre a graça, sobre a revelação pessoal de quem tem uma intimidade com Deus, de quem vai entrar no Santo dos Santos porque reconheceu quem é, e vai todo dia, não vai toda hora, todo momento está lá no Santo dos Santos, ok? Agora, na espiritualidade do Cordeiro, em quem? No Cordeiro, quem eu sou, não é projetado ou transferido nem para alguém, nem para o diabo, nem para ninguém. Por quê? Quando eu entendo a espiritualidade do Cordeiro, que foi morto lá por Arão, que é o tipo de Jesus, eu entendo que Jesus, presta atenção, isso eu tenho que corrigir isso na nossa cabeça, porque eu vejo muito, até pastor, repetindo uma coisa como essa. Jesus não recebeu a projeção ou a transferência dos nossos pecados. Ele não recebeu nem a projeção, nem a transferência dos nossos pecados. É muito mais profundo que isso. O Agostinho, quando vai falar disso, o Santo Agostinho, ele fala que é muito mais profundo que isso, porque ele se fez pecado por nós. É isso que me comove profundamente no Evangelho. Olha, queridos, eu só sou de Cristo porque essa realidade está em mim. Sabe por quê? Ele se fez pecado por mim. Na verdade, ele virou eu. Eu que deveria ser morto, ele é que morre. É por isso que eu falei nas outras lives que é o pecado vicário, que é substitutivo, entendeu? Então o que mais me comove, e eu não vivo por comoção, eu não vivo em Deus por causa dos meus sentimentos, eu vivo por causa das minhas convicções. É ela que muda a minha mente, não é porque eu sinto, ai Deus, eu estou assim, não é por isso, é por aquilo que entrou na minha mente, o Paulo diz. E essa consciência não pode me tirar do lugar onde Deus me pôs. Então, portanto, queridos, a gente tem que entender que qualquer religiosidade que projeta o simbolismo do bode, das espiritualidades para tentar agradar a Deus fazendo algumas coisas, seja a espiritualidade do bode, seja ela concentrada no diabo, para a gente acusar sempre o diabo e colocar as culpas nele como bode expiatório, ou seja a nossa espiritualidade projetada em alguém, para cumprir um papel, para poder levar as responsabilidades da gente, às vezes é dentro da família, da igreja, da sociedade. Se a gente fizer isso, a gente vai estar trabalhando contra a cruz. Aí a nossa alma começa a ser uma alma anticristo, ok? Que são pessoas incapazes de enxergar
que o pecado já foi perdoado. Aí eles ficam assim o tempo inteiro, que eles nunca se sentem perdoados, nunca se sentem resolvidos, sempre acabrunhados, sempre amassados, sempre acusados por eles mesmos e pelos bodes da vida. E aí a relação da gente começa a ficar difícil, quando a gente não entende a espiritualidade do Cordeiro, começa a ficar difícil até com as pessoas em volta, porque a gente vai virando uns chatos, uns legalistas, cheio de religião vazia, entendeu? Agora, quem vive a espiritualidade do bode, vai sempre precisar de culpados, vai sempre precisar apontar para alguém, porque o bode não tira o pecado, mas apenas tira o pecado da gente, e não tirava o pecado das pessoas, apenas tirava o pecado longe da visão do povo. Aí vira uma espécie de mecanismo psicológico de transferência, ok? Então quem pratica a espiritualidade do bode está sempre atrás de colocar a culpa em alguma coisa, entendeu? Sempre tem desculpinhas. Sabe o que é, pastor? É isso. Sabe o que é, pastor? Eu só fiz isso porque a pessoa me ofendeu. Ah, sabe o que é, pastor? Eu apenas revidei. Ah, pastor, eu apenas dei na lata o que eu recebi, sabe? Então o culpado sempre é outro. Ah, é a serpente. Ah, é o diabo. É a mulher que tu me deste. É sempre transferência. Agora, eu quero trazer o contraste do sacerdócio de Arão. O sacerdócio de Arão é aquele que ele entende isso, mais do que o povo, porque ele tem que obedecer uma ordenança. Qual é? De sacrificar um cordeiro por si mesmo. E o que eu acho maravilhoso contido no texto aqui, é que ele tem que sacrificar o cordeiro pela sua família. O sacrifício é pessoal, o entendimento é pessoal, mas a justificação é familiar. Eu acho maravilhoso isso, porque a promessa que estava sobre Abraão é: serão benditas as famílias da terra por sua causa. O que vale dizer, a salvação não é individual, ela é coletiva, e a salvação ela é familiar. O encontro nosso é pessoal, o encontro nosso com Deus é pessoal, mas não é, a nossa relação não é individual, a nossa relação é coletiva, é em família. Então o Cordeiro nos chama para uma responsabilidade que é pessoal, e o Cordeiro nos chama para a humilhação, e chama a gente para a humildade. Não há como alguém se relacionar bem com Deus se não se humilhar e não tiver humildade. Então, por isso que ele nos chama para Cristo. Ok? Ele nos chama para Cristo, porque Cristo é o humilhado. Cristo é o que se humilhou. Então, queridos, a relação da culpa no outro tira a gente da humilhação. Porque quando a gente transfere para o outro, a gente cria uma espiritualidade de bodes em volta da gente, para não ter que morrer, para não ter que entrar lá e pedir perdão com o cordeiro morto, que às vezes se tipifica em nós no reconhecimento do Cristo que morreu no meu lugar. Então, queridos, é fácil para a gente, olha só, a gente se humilhar é muito difícil, gente, é muito difícil. É muito mais fácil para a gente se sobrepor, a gente está por cima. Por isso, quando eu vejo essa história, Deus vai te exaltar, Deus vai colocar você por cima e não por baixo. Deus quer abater a floresta toda na gente, não é derrubar uma árvore só não. Porque é muito mais fácil, é muito mais comum para a gente odiar do que ter que amar em comum. A gente, para criar um povo para odiar alguma coisa, é muito fácil. No mundo, o ódio une mais do que o amor. A aversão a qualquer coisa une mais as pessoas do que o amor. Porque eleger um inimigo comum faz e traz mais parcerias do que chamar alguém para amar junto. Pode ver até no meio da política. Você elege um espantalho, elege um inimigo comum, você encontra mais parceiro do que chamar alguém para amar. Ok? Porque é difícil amar, gente. Odiar é mais fácil. E odiar causa frição na alma. Amar não.
Amar tem que submeter, amar tem que se humilhar, amar tem que aguentar. Então é mais fácil odiar. Por isso que a teologia do bode, da transferência de culpa, ela é muito mais fácil de ser ensinada. E ela é muito mais música nos ouvidos do que a teologia do cordeiro, ok? Se eu for pregar a teologia do bode, como eu vejo aí, eu vou ter milhares de inscritos, vou ter milhares de likes. Mas como a minha pregação, a nossa pregação na Água da Vida é sobre o morrer e sobre o cordeiro, a gente não vai ter tantos likes assim. Aliás, a gente vai ter um monte de gente que fala, não quero muito saber disso não. Aliás, eu não entendo e também nem quero entender, ok? Para alguns, não há importância alguma, por exemplo, queridos, vou dar um exemplo aqui, não há importância alguma que o meu time vença, por exemplo. Para alguns, não tem importância nenhuma que o meu time vença. É mais delicioso encontrar o cara do time adversário e ver o time adversário jogar e perder, o time adversário perder, para a gente jogar na cara do cara adversário da gente, ok? Seja por via direta ou apenas por um orar, falou, o seu time se ferrou. Às vezes para alguns é mais prazeroso ver o time do outro perder do que eu ver o próprio time ganhar. A derrota dele é mais deliciosa do que a minha vitória. Tem muita gente que pensa assim por causa da via da inveja. Porque você se alegrar com a vitória do outro, com o crescimento do outro, é você se colocar às vezes um pouco menor do que o outro. Nem sempre nós optamos por um time, por amar muito esse time, mas muito mais por odiar o outro. O ódio. E o bode expiatório nos faz lembrar, por exemplo, um pensador romano, Cornélio Tácito de Roma clássica, na Roma clássica, que ele dizia que os homens apressam-se mais a retribuir um dano do que um benefício. Então, o que a espiritualidade do Cordeiro ensina a gente? E Deus está chamando a gente para a espiritualidade do Cordeiro. É por isso que o que Deus pede da gente é coração grato, lábios que confessam o seu nome, é o cordeiro que nós oferecemos hoje para o Senhor. O Paulo diz isso em Romanos. Por quê? O que Deus pede então? Porque Ele pede gratidão de nós. Mas só que tem uma coisa, queridos, olha só, a gente analisando friamente as coisas, ó. Gratidão é um peso. Alguém fala, eu sou muito grato. Até que nível? Gratidão é um peso, por quê? Porque a vingança é que é um prazer. A alma humana gosta de vingança e gosta de ver o outro se ferrar. Principalmente aqueles que a gente acha que é mal, aqueles que a gente acha que é perverso. Eu estou falando isso de mim, porque para eu ver uns caras do Supremo Tribunal, uns políticos se ferrar, isso daria prazer para mim, e eu tenho que patrulhar minha alma o tempo inteiro para não ter esse sentimento, porque é eles que se virem, mas eu não posso deixar que esses urubus façam um ninho no meu coração, porque eu não posso ter prazer com o mal do outro, eu não posso ter prazer, porque o meu Cristo não é assim. Mas a vingança, ver o mal do outro, quando a gente acha que o outro é mal, dá prazer para a alma. É mais fácil fazer o mal do que o bem, porque o bem, ele tem que ser retribuído, e retribuir humilha a gente. Tem que retribuir alguma coisa, é reconhecimento de dívida, de socorro que alguém que estava acima da gente ou por posição ou por virtudes, e nos socorreu, a gente tem que ir lá e retribuir, alguém que estava acima da gente. E esse que a gente tem que retribuir, vai ser uma testemunha da minha fraqueza e da minha debilidade. Por isso que ser grato carrega esse peso de humildade. Portanto, queridos, quando a Bíblia fala que o Senhor aos humildes Ele dá a sua graça, mas aos soberbos, Deus não quer relação nenhuma com soberbos, ok? Porque o que está querendo dizer é que gente que não entendeu a espiritualidade do Cordeiro, o ódio sempre me faz superior ao objeto, à pessoa que é odiada, enquanto que a gratidão sempre me coloca como uma figura inferior.
Portanto, ir até o Senhor sem humildade e reconhecimento do que a gente é, porque os bodes revelam o que a gente é, e o cordeiro, ele denuncia quem é que tinha que morrer. Falar dessa espiritualidade é fantástico, é maravilhoso, é extraordinário. O Arão é esse tipo de sacerdócio, intercessor, porque ele vai lá e sacrifica por si mesmo, mas ele sacrifica e se humilha diante do Senhor em favor da sua família. O Arão é um dos primeiros tipos de intercessores que a Bíblia relata, que a Bíblia revela para a gente. Alguém fala assim, eu sou um intercessor e Deus está precisando de intercessores. Mas o que é um intercessor? Intercessor é alguém que pede em favor de alguém? Intercessor, gente, é aquele que se identifica consigo mesmo. Por quê? O intercessor é assim, é aquele que se identifica consigo mesmo. Por quê? Porque ele está fazendo justiça ao Cristo que está nele. Então ele se identifica com Cristo, porque o Cristo é o nosso único mediador, Cristo é o nosso intercessor mor. Aliás, ele é o único intermediador entre Deus e o homem. Ele é o único mediador, ele é o único que pode ficar entre Deus e o homem. Eu, como intercessor, eu não posso ficar entre Deus e o homem, ok? Então o que estabelece então? O Cristo estabelece uma ponte, ok? Que é o único caminho desta relação, não tem como ir até Deus a não ser por Cristo, ok? E na medida que nós vamos intercedendo em favor dos irmãos e das pessoas, nós vamos ficando mais Cristo. É por isso que a palavra de Deus, o Paulo vai arguindo a gente, para intercedermos uns pelos outros, para orarmos uns pelos outros, porque quando a gente faz isso, a gente vai virando cada vez mais Cristo, a gente vai entendendo o papel de Cristo. Não tem nada a ver, ser intercessor, não tem nada a ver com uma condição ou um recurso trocado para Deus fazer alguma coisa para a gente, para Deus operar em benefício de alguém, não tem nada a ver com isso, porque senão seria troca. Entendeu? E outra, se a gente acha isso, que a intercessão torna Deus favorável a gente, então Deus estava contra. Se a intercessão e nossa oração faz Deus ficar favorável, é porque Deus estava contra, ou no mínimo estava omisso, estava distante. Então qual é o papel então do Arão como sacerdócio? Ele intercede por si mesmo, e ele intercede para a sua família, e ele se identifica com a pessoa do Cristo, porque ele mata o cordeiro lá. A oração dele, vívida, é o cordeiro que ele mata lá, que ele leva lá e asperge o sangue do cordeiro lá. Não sei se deu para você entender, ok? Olha, em Deus não há nenhuma possibilidade de trocas e de barganhas, não há. Por quê? Porque nós estamos tratando com Deus que ele dá para nós a sua graça, e ele não troca com a gente em nenhuma circunstância, porque a gente não tem o que trocar com ele, a gente não tem o que ele não tenha, e a gente não faz aquilo que não é mais do que a nossa obrigação. Então o Arão, ele ensina para a gente que esse sacerdócio, ele pode ser belíssimo, entendeu? E ele muda a nossa visão em relação ao relacionamento que a gente tem com Deus. Eu não fico mais entre ninguém e Deus, eu apenas sou um facilitador de caminho para levar as pessoas até o Senhor e dizer o seguinte: o véu está rasgado, se você depender de mim como seu intermediário, você está vivendo uma outra religião, não a de Cristo, porque só tem um intermediário entre Deus e os homens, só tem um. Só que esse intermediário fez o quê? Ele vai e abre o caminho para todo mundo entrar lá, todo mundo pode entrar lá. E eu oro para as pessoas, você ora pelas pessoas, você ora para que você seja o beneficiário disso, antes de tudo, porque você vira Cristo, você manifesta o Cristo que está dentro de você, ok? E você participa da dor do outro, da necessidade do outro, ou seja, você se esvazia de si mesmo,
para poder participar da necessidade do outro. É para isso que nós oramos pelas pessoas, é para isso que nós intercedemos pelas pessoas. O que passar disso é a espiritualidade do bode. Por quê? É ficar do lado de fora, tentando aplacar a ira de Deus, ou tentando tornar Deus favorável para que a gente tenha uma boa colheita, para que tenha prosperidade. Só que a prosperidade é do lado de fora, ok? Dinheiro é para o lado de fora, colheita é para o lado de fora, e Deus está chamando a gente para o lado de dentro. Alô? Então o caminho do Senhor, ele é de via dupla. Por quê? Ele nos chama para entrar. Por quê? Porque ele saiu para nos buscar. Então ali, a visão do tabernáculo é isso. É sangue salpicado no chão, na areia daquele tabernáculo, até chegar lá. É o cordeiro que sai, morre lá e volta para pingar sangue lá e tornar Deus favorável. Tornar Deus favorável, quem fez isso foi Cristo. Eu não convenço Deus a ser favorável a mim, porque o Paulo em Efésios diz que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O que eu preciso orar então? Para que eu entenda quais são as bênçãos de Deus, para que, em entendendo, mudando a minha mente, eu possa me adequar, eu possa casar com a vontade de Deus. Porque do contrário, a gente vai encontrar sempre pessoas dizendo o seguinte: eu não entendo Deus, eu não entendo Deus, eu não sei qual é a vontade dele, o que ele quer de mim. Se encontra muito crente assim, perdido, gente, crentes perdidos. Por quê? Porque eles não sabem diferenciar as dois tipos de espiritualidade, a do bode e a do cordeiro. Eu teria sim, mas muita coisa para relacionar sobre essas duas espiritualidades ainda, mas eu quero terminar esse mês, isso aqui, ok? Quem não entende mesmo comunicação bíblica, prefere um outro tipo de abordagem, como no mês passado que eu falei para vocês sobre a espiritualidade do Caleb. Se eu for em qualquer igreja e ficar assim: irmãos, Deus me mandou aqui para poder dizer para você que você vai pegar seu monte hoje, você vai pegar sua bênção hoje, vira para o montado do seu lado, diga: é hoje que você pega o seu monte. Deus está decretando, Deus está liberando, Deus vai fazer com que o seu monte seja, e acaba a sua tristeza hoje, acaba a sua luta hoje, porque Deus está liberando o seu monte hoje. Mas se você voltar daqui a uma semana, o cara vai estar dizendo a mesma coisa, porque Deus libera o seu monte hoje. Pega o seu monte, vira para o montado do seu lado, diga: eu pego o meu monte. Só que eles não contam que para o Caleb pegar o monte dele demorou 40 anos. E quem assistiu às lives do mês passado viu por que o Caleb pega a bênção dele, que é uma bênção perpétua, por causa daquelas 4 virtudes que Deus desenvolveu nele. Ou seja, a vida cristã é processual, mas a maioria dos crentes gostam mesmo de uma mensagem motivacional, aquela que dá um frescor na alma. Eu creio, eu pego, eu creio, eu tomo posse, mas não entendem o processo. Quem estuda a palavra de Deus precisa entender o Deus dos processos. E precisa entender que nós temos que optar pela espiritualidade do cordeiro, para que essa espiritualidade faça de nós filhos maduros. Comecei perguntando quanto tempo leva para se fazer um pai e uma mãe, e eu termino perguntando quanto tempo leva para se fazer um filho de Deus maduro. Quanto tempo? E quais são os recursos necessários para se fazer um filho maduro? Termino com o que comecei. Um filho de Deus só experimentará a plenitude do conhecimento de Deus, só será íntimo do Senhor, se mudar a mente para experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12. Não tem como quebrar esse paradigma. Não tem. Porque esse paradigma, ele é eterno, determinado por Deus. Filhos que crescem, filhos maduros, precisam mudar de mente. E não dá para mudar de mente com sentimentos infantis. Crianças não estão atrás de mudanças.
Crianças estão atrás de apelos fáceis para a alma, de sensitismos, de diversão e de entretenimento. Criança é assim. Filhos maduros não. Filhos maduros param para perscrutar a palavra e falam: eu vou conhecer o Senhor com profundidade. Eu escolhi ser filho maduro. Ok? Queridos, isso nem é uma mensagem, nem é um estudo motivacional. Você vê? Sabe por quê? Porque isso traz mais responsabilidade para a gente. Isso tira a gente da tentação de arrumar desculpa porque a gente não faz, ou porque a gente não se rende, ou porque a gente não se humilha e não vai a Deus com humildade. Aos humildes Deus dá a sua graça, mas Deus resiste aos soberbos. Quem já acha que já sabe, quem já acha que já alcançou, Deus não tem que fazer nada, Ele não precisa. Ele não precisa de entendimento. Ele se declara: já sei, não preciso. Aliás, eu só quero sentir mesmo. Eu não quero saber, eu quero sentir. Alô? Glória a Jesus. Terminamos o estudo desse mês aqui, e é um estudo denso, por assim dizer. Eu digo denso porque não é como pinos, que é uma madeira mole, que entra qualquer prego e também apodrece rapidinho. É como mesmo um ipê, é como um jacarandá, é como uma maçanduba, que você pode colocar lá fora. O portão que eu fiz aqui em Guararema aqui é um portão de ipê. Pode chover durante 10, 15 anos, eu vou morrer e aquele ipê vai estar ali no portão, porque não corrói. A água não tem poder de corroer, o vento não pega, entendeu? Mas crente formado de pinos é madeira muito mole, não suporta as dificuldades, as tempestades da vida. Alô? Terminei, acho que eu terminei. Meu Deus do céu, esse assunto aqui, particularmente, eu acho ele maravilhoso, porque ele me revela Cristo. E bem-aventurado, feliz você que está nessas lives desde o começo desse mês aqui. E alguns de vocês até que disseram: nossa, esse assunto é difícil. Mas vocês já têm um carimbo no passaporte de heróis da resistência, que estão atrás do green card celestial, que estão atrás da onde é a porta para eu entrar, porque eu quero conhecimento. Quem quer conhecimento é assim. Quem quer viver com Deus a partir do entendimento é desse jeito: persiste, cava o seu poço, porque não é fácil mesmo, ok? Não é fácil nem para mim, que tem que ler às vezes algumas coisas 10, 15 vezes, comprar livros para poder falar: meu Deus, eu não estou entendendo isso, me ajuda. Mas eu quero o Senhor, eu não abro mão do processo, nem que isso me humilhe. E eu vou pedir perdão para Deus até quando eu estou com preguiça, ok? Porque pedir perdão é se humilhar, ok? Aliás, pedir perdão para as pessoas, semana eu tive que pedir perdão para uma pessoa, meu Deus do céu, doeu pra caramba. Por quê? Porque eu escorreguei na casca de banana, aí doeu para chuchu. Eu falei: meu Deus do céu, eu tenho que me humilhar diante do Senhor e falar: me socorre na minha fragilidade. Alô? Glória a Jesus. Eu estou feliz porque essa palavra aqui é comida para gente, é meu papá todo dia. Alô? Vamos para os avisos. Sexta-feira pela manhã, sexta-feira que é amanhã, sexta-feira conhecido mundialmente como amanhã, haverá live das mulheres às 15h30, ok? Então compartilha isso, porque tem sido bênção, maravilhoso. Homens têm ido lá, ok? Homens que têm rompido essa barreira e estão indo na live das mulheres lá. Domingo haverá live da família. Cada domingo esse mês haverá uma pessoa diferente, uma família diferente, fazendo a live com vocês. E eu nem sei quando eu vou estar, para descansar vocês um pouco de mim, ok? Não sei quando eu vou estar, mas domingo vai lá, é surpresa. Cada domingo é um. Aí um desses domingos estarei junto com vocês novamente, ok? Já que domingo passado nós estivemos juntos na ceia. Terça-feira será a reunião de oração, de intercessão pelas pessoas. Quem é o primeiro beneficiário disso?
Não as pessoas que nós vamos orar, é nós mesmos que oramos pelas pessoas. Já falei hoje então o que é ser um intercessor, ok? Quinta-feira a nossa live de estudo, próxima quinta-feira, é um outro tema. Eu estou com 2 temas separados aqui, desenvolvendo esses 2 temas, não sei qual é ainda. Hoje eu ia trazer umas coisas para vocês, na hora do café, conversando aqui com a minha mãe aqui também, aí mudei na hora, o Espírito Santo caiu aqui, falei, tem que mudar agora, tem que mudar isso agora. Por quê? Foi precisamente o que o Espírito Santo estava falando no meu coração. Ele jogou a bomba e falou assim, vai lá escrever. Eu tive que mudar hoje, até algumas coisas que eu tinha prometido dizer para vocês semana passada, não pude dizer hoje porque não dá tempo, ok? Tive que mudar, porque o Espírito Santo soprou para o outro lado. Então, quinta-feira que vem é um novo tema que eu ainda não posso dizer o nome ainda, ok? Devocionais das segundas, quartas e sábados às 9 da manhã. Quem viu essa semana a devocional do Gui? É demais, é maravilhoso. Da Dani, o testemunho da Dani. Então assiste lá, prestigia lá, dá um like lá, olha, ok? Para esse pessoal da nossa igreja, eles são muito de Deus, muito de Deus. Ok? Vídeo de contação de histórias pelas crianças, domingo às 10 da manhã. As crianças também têm dado um show à parte. Tem criança lá que está com mais de 1000 likes. Ok? Crianças sensacionais. Filhos dos nossos irmãos que estão crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Glória a Deus pela vida de vocês, pais, que tem se dedicado a ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, orado com eles antes de dormir, lido a palavra de Deus, contado história com eles. Vocês são uma motivação incrível na vida dessas crianças. Vocês vão ver que essas crianças se tornarão como servos do Senhor, ok? Quero agradecer também, por último, aqueles que são dizimistas e ofertantes em nossa igreja. Eu costumo dizer que é aquele pessoal que chega junto, aquele pessoal que entende o que é a bênção da família e que vai lá, chega junto mesmo, oferta, dízimo, e são fiéis e depositam lá mensalmente, ok? Para a gente cobrir as despesas da nossa família, porque eles entenderam o que é fazer parte do reino de Deus e como é que Deus abençoa a nossa vida, nossas finanças, o nosso celeiro, a partir também de um coração nosso que é um coração grato, um coração que chega lá e dá espontaneamente, sem nenhuma pressão, sem nenhuma barganha, sem nenhuma ameaça, porque aqui em Água da Vida a gente não ameaça as pessoas para elas terem um coração bom, não, ok? Você vai fazer isso porque o seu coração foi tocado por uma graça que você não consegue entender, e por isso você é grato ao Senhor e vai lá e fala, eu vou ofertar porque eu entendo o reino de Deus, amém? Glória a Jesus. A Valquíria coloca lá no Facebook a nossa conta bancária para você depositar lá, vai lá e acesso, ok? Sim, por último, haverá uma live com a chá de mulheres, no dia 22/8, uma live com chá das mulheres, uma programação especial para as mulheres, às 16 horas, a ministrante será a Vanessa, que eu não sei o sobrenome, Gualnieri, estou igual a Lulu, eu não sei qual é o nome dessa aqui, então a Lulu conta a história de 2 mulheres, não sei qual é o nome dessa daqui, então mas é Gualnieri, a Vanessa, ok? Vai falar sobre as estações da vida. A live será no dia 22/8, então as mulheres divulguem isso, chamem outras também, ok? Intercedam por outras, para que essas mulheres estejam ali lotando a nossa sala virtual, para serem abençoadas e abençoar outras, ok? Deus abençoe todos vocês, meus heróis, minhas heroínas, que me suportaram durante 5 quintas-feiras, falando sobre bodes, ok? Se houver alguma dúvida, deixa a pergunta nos comentários do Facebook. Eu leio depois, porque eu não tenho como responder ninguém aqui agora. Eu leio depois e respondo na medida do possível lá mesmo, ou respondo nas próximas lives, ok? Pode gerar muitas dúvidas, mas eu trabalho com mestrado e eu tenho prazer em responder pergunta. Então, se não tem pergunta nenhuma é porque você entendeu tudo, mas também às vezes quem não pergunta é porque não quer saber, ok? Porque a graça está às vezes na pergunta, não na resposta.
Então, às vezes a sua pergunta é que vai ativar dentro de você uma curiosidade maior e um desejo maior de conhecer o Senhor, ok? E eu estou sempre à disposição de todos que me escrevem e todos que me acionam via e-mail ou WhatsApp para responder a todos, porque o meu papel é esse, é facilitar caminhos, ok? Mesmo para aqueles que acham difícil demais, porque eu trabalho no campo teológico. Eu trabalho no campo das elucidações e das revelações bíblicas. Eu não trabalho no campo dos achismos. Eu preciso o tempo inteiro trabalhar textualmente com a palavra de Deus, ok? Minha religião não permite nenhum tipo de achismo. Eu acho, não acho não, é bíblico, ok? Então, Deus abençoe a todos, vão se despedindo aí. Vão se despedindo, dá um abraço gostoso em todos aí e vivam um sacerdócio pessoal, um sacerdócio a tipo de Arão e agora em Cristo Jesus, um sacerdócio pessoal do Cordeiro de Deus, que morreu no meu e no seu lugar. Glória a Jesus. Vão na paz e no amor do Senhor, se despeçam. Vou dar um tempinho para vocês se despedirem aí e se dispersarem na sala. Glória a Jesus. Essa canção, vai no YouTube, quem não viu, vai lá e procura o Alex, não esqueci o nome dele. Alex Gonzaga, ele canta essa canção lá, é belíssima a interpretação dele, ele é cantor, eu não sou cantor, ok? Eu apenas canto, mas eu não sou cantor. Então você que me suportou, inclusive, até cantando aqui, ok? Então vai lá no YouTube, pega lá e escuta lá o Alex. Deus abençoe a todos, um abraço generoso, gostoso e fácil desse irmão igual a você, que ama você e anseia muito em ver o seu crescimento. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições, ele sofreu para que tivéssemos perdão, o seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lava de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo do Santo, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo do Santo, árvore da vida, rio que
alegria profunda no meu coração. Recebe adoração, Jesus. Recebe adoração, Jesus. És digno de louvor, Jesus. Meu Rei e Senhor. Aleluia. Te agradecemos, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Nada pode ser comparado, ó Deus, à tua grandeza e beleza. Dá-nos uma semana ainda, Senhor, sob a tua graça. Ensina-nos, ó Deus, a espiritualidade do Cordeiro Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. A graça de Deus está sobre vocês.